Olá a todas e todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a violência contra o idoso. Meu nome é o Alisson e a gente vai tentar passar no vídeo breve um pouquinho sobre esse tema tão complexo e ao mesmo tempo tão real nas nossas vidas. Vamos lá? Violência contra o idoso. Vamos primeiro para as bases conceituais. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, define violência da seguinte forma: o uso intencional da força física ou do poder real ou em ameaça contra si próprio, contra outra pessoa ou contra um grupo ou uma comunidade que resulte ou tenha grande probabilidade de resultar em lesão, gravem isso, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Já o Estatuto do Idoso vai conceituar a violência, nesse caso, já no âmbito da violência contra o idoso, qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause, vamos de novo focar nisso, morte, dano, sofrimento físico ou psicológico. A gente entende que o maltrato ao idoso é um ato único ou repetido, pode acontecer mais de uma vez, ou por omissão que lhe cause dano ou aflição e que se produz em qualquer relação na qual exista expectativa de confiança. Tal ato se refere aos abusos físicos, psicológicos, sexuais, abandono, negligências, abusos financeiros e autonegligência. Frequentemente podem acontecer ao mesmo tempo vários tipos de maus-tratos. Então, alguns estudos, principalmente recentes, mostram que 90% dos casos da violência ou de negligência contra as pessoas acima de 60 anos, ou seja, contra os idosos, né? Que a gente sabe que a legislação brasileira coloca que idoso é a pessoa que tem 60 ou mais de 60 anos, ocorrem nos lares. Isso significa dizer que essa pode ser uma violência familiar e violência doméstica, né? A violência ela acontece muitas vezes no seio da família, e quase 90% dela acontece no seio familiar. Mas então, quais são os tipos de violências? Vamos entender, primeiramente, uma das que mais, vamos dizer assim, acontece na atualidade, que é a violência física. A violência doméstica, quando é manifestada de forma física, geralmente é utilizada para sujeitar os idosos a realizarem algo que não desejam, causar por diversos motivos ferimentos, lesões que podem gerar morte devido à fragilidade física que comumente faz parte de suas estruturas corpóreas. Ou seja, a violência física, como o nome já diz, é aquela violência que provoca algum dano no corpo do idoso, né? Seja ela de caráter sei lá, um ferimento, a faca, a bala, ou alguma lesão causada por uma força física, né? E a gente vai lembrar que a força física aqui, ela sempre traz um teor como é que eu posso falar? De alguém mais forte, vamos dizer assim, contra alguém mais frágil, né? Então a gente já consegue entender que a violência física nessa conjuntura contra o idoso, ela é praticada geralmente por filhos, né, do sexo masculino, mas também pode ser praticada por filhas do sexo feminino e qualquer outro membro da família. Violência psicológica. As ações de restrição da liberdade de locomoção, convívio social ou simplesmente a negação aos seus hábitos de lazer, a diversão, são considerados como um ataque à saúde mental da pessoa idosa e, consequentemente, como uma forma de violência psicológica. Muitas vezes, as pessoas agem desta forma contra os idosos devido a dificuldades, que geralmente são colocados como desculpas, né? Que é falta de tempo, de dinheiro, de paciência em acompanhá-los nesses eventos. Ou seja, muitas das pessoas acabam negligenciando, vamos dizer assim, os idosos vamos dizer assim, da sua convivência familiar e comunitária, né? Então a gente já viu que o idoso tem direito à convivência familiar e comunitária, que o idoso tem direito a ir para eventos culturais, eventos esportivos, eventos, enfim.
E muitas vezes ele não vai porque a pessoa que cuida dele, vamos dizer assim, alguém da família geralmente, não quer levá-lo. Isso a gente pode, isso pode provocar uma violência psicológica, abuso financeiro ou material. É uma das ações mais praticadas pelos membros da família, devido aos problemas de locomoção ou de incapacidade psíquicas de controlarem os seus rendimentos e patrimônio. Os idosos passam a ter as suas economias e benefícios previdenciários apropriados por outros, constituindo em uma exploração ilegal indevida. Isso é crime. Reter o cartão da aposentadoria do idoso é crime. Utilizar o dinheiro da aposentadoria do idoso, seja BPC, seja pensão, também é crime. Nem pode reter, nem pode utilizar para benefício próprio. Ele tem que ser utilizado para benefício do idoso. Pode ser utilizado em casa com compras, sim, mas de preferência para alimentos, para medicamentos, para entretenimento cultural do idoso. Abuso sexual. A violência sexual praticada contra idosos pode ser de caráter hétero, sexo oposto ou homo, mesmo sexo, e inclui a relação sexual ou práticas eróticas por meio de aliciamento, violência física ou ameaças sem o consentimento do idoso. Negligência, que é uma das coisas que mais acontece na atualidade, né? É a omissão ou a negação em fornecer assistência básica que os idosos necessitam em sua vida, por parte de seus responsáveis, família ou instituição. Ele pode estar morando com a família ou pode estar em instituições de acolhimento. Este ato é mais comumente praticado ao idoso que se encontra em situação de dependência do outro, possui limitações ou incapacidades físicas, psíquicas e emocionais. Então, geralmente, aquele idoso tem um problema de deficiência, que está interditado, que depende muito da outra pessoa, do filho ou do cuidador. Eles são os mais negligenciados. Muitas vezes deixam de dar comida, colocam o idoso em situações de sujeira, enfim, não tem um cuidado com a limpeza, ele não trocam a fralda, não usam, enfim. São negligências, são tipos de negligências. Tem também a questão do abandono. Esse tipo de violência está se tornando muito comum nos dias de hoje. O acúmulo de funções e atribuições da vida social e profissional que os familiares do idoso em sua vida ativa e produtiva se encontram é a principal desculpa para que as pessoas se ausentem dos idosos. Então, o abandono é aquela família que não cuida, né? Que prefere colocar nos antigos asilos ou nos acolhimentos e deixam de prestar toda a assessoria da questão de alimentos, como a questão da convivência, a questão da afetividade. Abandonam, de fato, os idosos nesses lugares e esquecem que fazem parte da sua família. Então, vamos agora pensar onde as pessoas podem denunciar quando souberem ou perceberem que está havendo negligência ou violência contra os idosos, da sua família ou da vizinhança, né? A primeira coisa que ela deve fazer é ligar para a polícia militar. Então, ela tem que ter em mente que é ela, a polícia militar, quem pode fazer alguma coisa naquele momento imediatamente. Então, ela vai ligar para o 190 da polícia militar. Caso ela tenha evidências, né, consiga ter mais, queira se dirigir até o Ministério Público, ela pode também levar o caso ao Ministério Público, que no caso de Brejo Santo, funciona lá no fórum. Ou comunicar ao Conselho Municipal do Idoso, ao Conselho Estadual do Idoso ou ao Conselho Nacional do Idoso. Caso ela prefira ligar para o Disque 100, que é um órgão, que é um atendimento do governo federal, que colhe justamente as denúncias. Essas denúncias, ela vai poder fazer essa ligação para o Disque 100, e se ela optar, ela pode optar em não se identificar, mas também, mesmo que ela se identifique, vai ser garantido o sigilo das informações. Em último caso, você pode se dirigir também ao CREAS. Né? O CREAS é um centro de referência especializado da assistência social. E lá é onde o idoso vai ser acompanhado pela equipe técnica de assistência social, do psicólogo e do advogado. No caso de Brejo Santo, você pode ligar para o telefone 088 99954 3056. Repetindo, 088 99954 3056. Existe também uma outra forma de você poder denunciar. E aí a gente tem que lembrar que é muito importante que você denuncie.
mesmo sendo da sua família, mesmo sendo perto de você, morando vizinho, é muito importante, porque a única forma de a gente proteger os idosos é denunciando. Então, vamos lá, o que acontece com as pessoas que cometem esses tipos de violência que foi citado anteriormente? Então, está lá no artigo 99 do Estatuto do Idoso, que diz assim: expor a perigo a integridade e a saúde física, psíquica do idoso, submetendo-o a condições desumanas ou degradantes ou privando-o de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-o a trabalho excessivo ou inadequado, que é mais um tipo de violência, né? A pena, detenção de 2 meses a 1 ano e multa. Se o fato resultar de lesão corporal de natureza grave, essa pena é uma reclusão de 1 a 4 anos. E se resultar em morte, a pena é reclusão de 4 a 12 anos. Então, por isso que é importante a gente estar sempre, a todo momento que puder, que souber, denunciar, para que a gente acabe com a impunidade, né? Que muitas vezes as pessoas não denunciam e as pessoas continuam com as agressões contra os idosos. Então, para finalizar, queria agradecer por ter ficado até o final e visto esse vídeo, e gostaria de terminar dizendo: a violência nega valores universais dos seres humanos, como a igualdade, a justiça e a liberdade. Consegue reduzir o valor da vida humana e se constitui em violação absoluta dos direitos humanos. Obrigado a todas e todos.